Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? E aí, vamos juntos, vamos seguir, segure na minha mão, vamos caminhar juntinhos até a sua aprovação. Eu sou o professor, agora ficou bacana aqui, rapaz, me vendo grande aqui, ficou beleza. Eu sou o professor Laício Silva, o seu professor de língua portuguesa. Vamos falar de ortografia, vamos falar de emprego do I. Olha aqui, eu vou falar sobre if, não vou falar de travessão, não vou falar de underline, vamos falar sobre emprego do if. Um assunto importante, não, mentira, um assunto importantíssimo. E eu preciso que você domine, eu preciso que você aprenda. Eu preciso que você gabarite a sua prova, beleza? Então vamos juntos, sem muita conversa, vamos focar nas regrinhas. Português, olha só, língua portuguesa, muita coisa você aprende. Muita coisa você aprende. Algumas coisas você decora. Aqui, nessa aula, eu quero que você aprenda e também quero que você decore algumas regrinhas, beleza? Nada demais, né? Umas 50, mentira, conversa. Pouquíssimo, eu quero que você decore algumas. Então aprenda e decore. Decore e aprenda. E gabarite a sua prova, beleza? Então vamos juntos. Emprego do hífen. Eu sou o professor Laício Silva, o seu professor de língua portuguesa. Vamos avançar, vamos juntos. Olha só, veja. Veja aqui o seguinte, na primeira regrinha, na junção de palavras com acentuação tônica própria. Olha, professor, como assim? Quando você tem duas palavras, olha aqui, você tem duas palavras que existem por conta própria. E aí, você pega duas palavras que apresentam acentuação tônica própria, elas têm vida própria, elas vivem sozinhas, e aí você junta uma com a outra para formar um novo significado. Por exemplo, existe a palavra guarda. Existe ou não existe? Existe. Existe a palavra guarda, certo? Guarda é uma palavra que existe por conta própria. Certo? Existe a palavra roupa. Existe ou não existe? Claro que existe. Roupa é uma palavra que existe por conta própria. Tem acentuação tônica própria. Aí, às vezes, você faz o seguinte. Você pega a palavra guarda e você pega a palavra roupa e você faz o que? A fusão, ó. Já se fizer com você já? Fusão. Ha! Gotenks, né? Goku e Vegeta, veja, né? Fusão! Isso! Você junta guarda e roupa. E você forma quem? Guarda-roupa. Guarda-roupa. Essas duas palavras, elas se juntarão para se referir a único ser. Guarda é uma coisa, roupa é outra coisa. Agora, quando você junta guarda-roupa, elas juntam as forças para se referir àquele substantivo, aquele móvel lá que você junta, né, para guardar a roupa. Então, aí você coloca o hífen. Você entendeu isso? Quando você tiver duas palavras que se juntam por conta própria, calma aí que se juntam. Quando você tem duas palavras que existem por conta própria e você junta essas palavras, certo? Você vai colocar o hífen sempre. Quer ver? Veja. Existe a palavra tio. Existe ou não existe? E existe a palavra avô. Existe. Certo? Aí tem um tal de tio-avô. Você é meu tio-avô. Opa, juntou tio que existe por conta própria. Mas avô, você vai colocar o hífen. Veja comigo nos exemplos. Arco-íris. Por um acaso existe arco? Existe. Sozinho. Por um acaso existe íris? Existe. Sozinha. Aí você junta arco e íris, você vai infernizar sempre. São duas palavras que existem por conta própria. E aí, duas palavras que existem. Existe a palavra segunda? Existe. Existe a palavra feira? Existe. Aí você junta segunda-feira. E aí, coloque o hífen. Porque são palavras que apresentam acentuação tônica própria. Certo? Mesa redonda. Existe mesa? Existe. Existe redonda? Existe.
Você junta mesa redonda, você vai infernizar. Guarda-costas, beija-flor, né? Existe beija, existe. Existe flor, existe. Tem até a música. Beija-flor, não tem essa música que tem, né? Existe beija e existe flor. Aí você junta as duas, dá o quê? Infernizando, hein? Tem que infernizar. Surdo, mudo. Ei, existe por um acaso a palavra surdo sozinha? Existe. Surdo, né? Rapaz, eu estou meio surdo, ó, existe. Rapaz, eu estou meio mudo, ó, existe. São duas palavras que existem por conta própria. Aí quando você junta as duas, surdo, mudo, você vai infernizar. Guarda noturno, por um acaso. Existe, né? Claro que existe, nem vou perguntar. Claro que existe. Ano-luz, existe, né? Claro que existe, certo? Tenente-coronel. E aí, duas palavras que existem por conta própria. Aí você junta as duas para se referir a único ser, tá? Você vai infernizar, não se esqueça disso, beleza? Olha só, essas palavras aqui, que geralmente estão presentes nas provas, perderam a noção de composição. Perderam a noção de composição, certo? Antigamente, as pessoas pensavam, poxa, isso aqui é a junção disso, mais disso, mas já caiu aí no hábito, já tem tanto tempo que ele é usado assim, que a gente nem pensa mais, poxa, isso é a junção disso, mais disso, a gente nem pensa, perdeu a noção de composição, tá? Então, ou seja, não vai ter mais hífen, ó, girassol, antigamente girassol tinha um hífen, mas quem vai pensar assim, rapaz, girassol é a junção de gira, mas ninguém pensa mais assim. Perdeu a noção de composição. Não tem hífen, não tem não, coloque não. Madre Silva, rapaz, Madre Silva, ó, Madre Silva, é a junção de madre. Ei, perdeu a noção, não tem não. Acabou, perdeu a noção de composição. Pontapé, mas pontapé, ó, pontapé. É a junção da ponta com o pé. Alguém pensa assim? Ninguém pensa. Ninguém pensa assim, certo? Eu penso, né? Você também não pensa não, tá? Ninguém pensa assim, tá? Então, perdeu a noção de composição. Antigamente tinha hoje em dia não tem mais, certo? Sanguessuga, ó, deixa ser sanguessuga, deixa ser sanguessuga. Se for com hífen, tudo bem, mas não sei assim, sanguessuga, você perdeu a noção de composição. Paraquedas. Ei, paraquedas, ninguém pensa assim, paraquedas é aquele negócio que é a junção de para mais quedas, né? Aquele negócio que ninguém pensa assim, né? Perdeu a noção de composição. Essas palavras, elas costumam cair em provas. Eu quero que você lembre dessas palavras, decore essas palavras, coloque essas palavras no seu caderno. Não. Coloque essas palavras na sua mente. Não. Coloque essas palavras no seu coração. Viu? No seu coração. Coloque aí, vá. Tudo que vier de paraquedistas, tudo. Mas esse para sem hífen só funciona para paraquedas. Porque se você ver lá a palavra para-raios tem hífen, para-brisa tem hífen, para hífen brisa tem hífen, certo? Tem hífen. O que não tem hífen é paraquedas. Para raio, para sopra, tem hífen, para lama, tem hífen, viu? Não vacile não, só paraquedas, beleza? Paraquedas, vem comigo e veja, venha. Passatempo também perdeu noção, venha, vá. Veja essas palavras aqui, veja. Anglo, afro, euro, franco, indo, luso, sino. Anglo, afro, euro, franco, indo, luso, sino. Anglo, afro, euro, franco, indo, luso, sino. Anglo, afro, euro, franco, indo... Vamos aqui, vou te mostrar as palavras. Afrodescendentes, né? Descendentes da África. Anglofalantes. Anglomania. Eurocêntrico. Eurodeputado. Lusofonia. Sinologia. O que é que essas palavras têm em comum? Nada, tem sim, quer ver? Veja aqui, ó. Tudo sem hífen.
Afrodescendentes, descendentes da África. Anglofalantes, esse anglo-inglês, né? Falantes da língua inglesa. Anglomania, pessoas que são fanáticas pelos ingleses, pela Inglaterra, né? Eurocêntrico, né? O centro, né? A Europa, centro da Europa, ó. Eurodeputado, deputados da Europa, certo? Lusofonia, falantes do português, certo? Sinologia, esse sino de chineses. Logia, estudo. Então, estudo dos chineses, né? Da história. Aí vê o seguinte, ó. Afrodescendente. Esse afro e esse descendente se refere a uma única etnia. Descendentes da África. Sem hífen. Anglofalantes. Falantes do inglês. Uma única etnia. Sem hífen. Anglomania, fanáticos pelo inglês, uma única etnia, sem hífen. Eurocêntrico, Europa como centro, né? Europeus, sem hífen, única etnia, sem hífen. Eurodeputado, deputados da Europa, única etnia, deputados da Europa, sem hífen. Lusofonia, português, fonia, fonologia, falantes do português, única etnia, sem hífen. Sinologia, estudos, única etnia, sem hífen. Única etnia, sem hífen. Apagou tudo aqui. Única etnia, sem hífen. Apagou tudo aqui. Única etnia, sem hífen. O que aconteceu? Única etnia, sem hífen. Ei, apagou. Vamos voltar aqui. Peraí. Única etnia, sem hífen. Voltou. Única etnia, agora sim, né? Ei, única etnia, sem hífen. Única etnia, sem hífen. Agora veja. Afro-brasileiro. Você tem o afro, de africanos, certo? E brasileiro. Percebeu que você tem duas etnias aí, né? Afro, de africano e brasileiro. Duas etnias. Tem de ter hífen. Quando for apenas uma etnia, sem hífen. Ó, anglo-saxão. Você tem Inglaterra, ó, e saxões. Duas etnias. Você vai hifenizar. Tem de ter hífen, viu? Coloque hífen. Certo? Euroasiático, ó, Europa e Ásia. Perceba, duas etnias. Tem que ter hífen. Uma etnia sem hífen. Duas etnias sem hífen. Uma etnia com hífen. Duas ou mais etnias sem hífen. Com hífen, né? Duas ou mais etnias com hífen. Uma etnia sem hífen. Vem comigo, vem na tela. Ó. Adjetivos gentílicos. Adjetivos pátrios ou gentílicos. Professor, o que é um adjetivo pátrio ou gentílico? É o adjetivo que mostra a sua origem. E aí, um adjetivo que mostra de onde você é, de onde você vem, certo? Por exemplo, quem vem de Brasília, brasiliense, baiano, da Bahia, baiano, feliz, bem-aventurado, né? Então, adjetivos gentílicos. Certo? Gentílicos. Perfeito. Vem comigo e veja. Quando for adjetivos gentílicos, você vai hifenizar, viu? Se for um adjetivo gentílico composto, você vai hifenizar. Ei, não é mais ei. Se for um adjetivo gentílico composto, você vai colocar o hífen sempre, viu? Coloque o hífen sempre. Veja comigo no exemplo, ó. Belo Horizontino. Isso aqui é um adjetivo gentílico. Mostra quem é de Belo Horizonte. Certo? Mato Grossense do Sul. Veja, isso é um adjetivo gentílico. Você vai hifenizar, certo? Veja, Juiz Forano. Ei, adjetivo gentílico composto. Você vai hifenizar. Cruzeirense do Sul. Adjetivo gentílico composto. Você vai hifenizar. Alto Rio Docense. Adjetivo gentílico composto. Você vai hifenizar. Até aqui, diga pra mim, tudo certo?
Tranquilo. Passei para você 3 regrinhas. O que é que você... Eu sei que você já anotou, deu pausa, anotou tudo, certo? E depois dessa ela vai olhar, vai ler, certo? Vai perceber, vai decorar o que tem que ser decorado, tá? Não adianta só olhar a minha aula no que não. Tem que depois, ó, anotar, estudar, revisar, resolver questões. Perfeito? Vamos agora seguir, olha só. Veja isso, essa imagem. Olha. Essa regra aqui, não vou dizer que é a mais importante, tá? Porque todas são importantes, certo? Mas essa regra aqui, duas xícaras de cafezinho, olha só, essa regra aqui é uma das regras mais importantes. E toda prova vai cobrar isso, viu? Toda prova. Veja, você tem 2 xícaras aqui, que são opostas, tá vendo aí? São opostas. Olha aqui, ó, são 2 corações opostos. Aí perceba que os opostos se encaixam. Você percebeu aí? Ó, que bonitinho, que bonitinho. Ó, os opostos se encaixam. Você percebeu? Os opostos se encaixam. Ah, vem comigo e veja aqui, ó. Veja outra imagem, ó. O gato, tá vendo aí o gato e o cachorro, né? São opostos. Ó os opostos aí juntos, os opostos juntos, os opostos. Porque os opostos se atraem. E os opostos se atraem, mas os semelhantes se afastam. Os opostos se atraem, mas os semelhantes se afastam. Os opostos, imagina comigo, 2 pessoas preguiçosas se casando. Imagina aí, pensa aí, né? Ei, amor, vem pra casa aí, amor, que vem visita. Ah, não, amor, vem pra você. Limpa você que eu limpei ano passado, né? Essa vez é você, limpa você, né? Ah, não, amor, deixa. Quando a visita chegar, a visita mesmo limpa. Você percebe? Não dá certo. Imagina 2 pessoas nervosas, 2 pessoas estressadas brigando. Eu te amo, miserável. Eu te amo mais que nós dizemos. Você já pensou? Não dá certo, né? Vai dar briga toda hora. Porque o ideal da vida é que uma pessoa nervosa case com uma pessoa calma. Certo? Para dar tudo certo. Ah, que uma pessoa preguiçosa, caso com uma pessoa corajosa, né? É o mais certo a se fazer, beleza? Porque os opostos se atraem, mas os semelhantes se afastam. É, professor, por que é que o senhor está falando isso? Vem comigo que eu vou te mostrar por que eu estou falando isso, ó. Tô dizendo isso, veja comigo aqui na tela, ó. Veja isso aqui, ó. Eu tô dizendo isso, porque isso aqui, ó. Veja aqui, ó. Veja que esses prefixos anti, arque, alfa, áudio, alto, bio, contra, eletro, entre, esta, infra, intra, semi, sobre, macro, mega, multi, pseudo, orto, sócio, supra, ultra, micro, mini, alto. Faltam alguns, tá? Veja, quando você tiver uma palavra e essa palavra tiver um prefixo que termina com a vogal, e a palavra seguinte começar com a vogal diferente, os opostos se atraem. Você não usa hífen. Mas quando você tiver uma palavra em que o prefixo termina com a vogal semelhante à vogal da palavra que segue, você vai separar com hífen, porque os semelhantes se afastam, os semelhantes se separam. Quer ver? Veja, entenda. Ó, vem aqui, ó, antiaéreo. Esse anti termina com i. E o aéreo começa com A, você percebeu? Termina com I, começa com A. São letras diferentes, são opostos, e os opostos se atraem. Você não coloca hífen, Vem comigo e veja. Aeroespacial. Aero termina com O. Espacial começa com E, tá vendo? São opostos. O e E são opostos. Os opostos se atraem. EI sem hífen. Agora veja, micro-ônibus. Micro termina com O. E ônibus começa com O. São semelhantes. Preguiçoso e preguiçoso. Nervoso. Você percebeu aí? Estressado. Aí. São semelhantes. Os semelhantes se afastam.
E quem é que afasta, professor? É o hífen. É o hífen que vai afastar. Beleza? Ó, veja. Agroindustrial. Agro termina com O. Industrial começa com I. São opostos. Os opostos se atraem. Você não vai colocar o hífen. Porque os opostos se atraem. Certo? Você percebeu que esse mini hotel, o mini termina com I e o hotel começa com H. Auto-hipnose. O auto termina com O e o hipnose começa com H. Olha aqui pra mim. Foca aqui, ó, foca aqui, ó, corta aqui pra mim, corta pra mim aqui, pessoal, corta pra mim, veja aqui, ó. Olha aqui nos meus olhos azuis, olha aqui, foca nos meus olhos azuis, foca aqui. Tá focado? Vê o seguinte, ó, presta atenção. Vou falar agora à noite. O H, fala pausadamente. O H é amante do hífen. Vou dizer de novo. O H é amante do hífen. Vou dizer de novo. O H é amante do hífen. Eu não sou papagaio, vou dizer de novo. O H é amante do... Vou dizer olhando pra lá agora, ó. Vou dizer olhando pra lá. O H... Olhando pra lá. O H é amante do hífen. Ó, de cor pra você agora, de costas, ó. O H é amante do... Pra lá agora, ó. O H é amante... Escondido agora, ó. O H é amante... Ei! O H é amante do hífen. 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 Sempre que você tiver um prefixo e a segunda palavra começar com H, vai hifenizar. Não é infernizar não. Hifenizar. Porque o H é amante do hífen. O H ama o hífen. O H não vive sem o hífen. Se tiver H, você vai hifenizar. Auto-hipnose, opa, a segunda começa com H, você vai hifenizar. Mini hotel, opa, a segunda começa com H, você vai hifenizar. Semi-hospitalar, opa, a segunda começa com H, você vai hifenizar. O H, ele ama o hífen. Inclusive, se você não tiver inspirado, né, para se declarar para sua esposa, seu esposo, joga essa. Ô nega, ô nego, você é o H. Eu sou o hífen. Ou então, deixa eu ser o hífen no seu H, né? Deixa eu ser o H do seu hífen, certo? Eu não vivo sem você. Joga essa, concurseiro. Autoajuda, veja. Auto termina com O. Ajuda começa com A. Os opostos se atraem. Micro-ondas. Micro termina com O. E ondas começa com O. Os semelhantes se separam. Contra a escritura, os opostos se atraem. Sem hífen, viu? Sobre-humano, o H é amante do hífen. O H é amante do hífen. Neo-africano, opa! Os opostos se atraem. Anti-infeccioso, anti termina com I. Infeccioso começa com I. Os semelhantes se separam. Infraestrutura mais os opostos se atraem. Anti-inflamatório, os semelhantes se separam com hífen. Mas os opostos, plurianual, se atraem. Beleza? Supra-auricular, os semelhantes se separam, mas os opostos se atraem. Beleza? Vem comigo pra gente responder questões, né? A quem, além, recém, bem, sem, hífen. 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 Professor, você repete demais, vou parar. A quem, além, recém, bem, sem, hífen. A quem, além, recém, bem, sem, hífen. Eu não sou papagaio. A quem, além, recém, bem, sem, hífen. A quem, além, recém, bem, sem, hífen. A quem... Você entendeu isso aqui?
Ó o som, já pede o hífen, ó. A quem, hífen. Além, hífen. Recém, hífen. Bem, hífen. Sem. Já percebeu que já pede o hífen? Já pede o hífen. Sempre que você tiver esses prefixos. Certo? A quem, além, recém, bem, sem. Tem de ter o hífen. Tem de ter o hífen, viu? Veja comigo, vem, ó. Além Atlântico, tem de ter hífen, certo? Além mar, tem de ter hífen. A quem Pirineus, tem de ter hífen. Recém-casado, tem de ter hífen. Recém-nascido, tem de ter hífen. Olha escrito errado aí, né? Foi a secretária. Bem-estar, tem de ter hífen. Tem de ter hífen, certo? Bem-humorado, tem de ter hífen. Bem dizer, tem de ter hífen. Bem-vindo, tem de ter hífen, tá? Sem cerimônia, tem de ter hífen. Sem vergonha, sem terra, a quem além é sem, bem sem, hífen. A quem além é sem, bem sem, hífen. Ei, a quem além é sem, bem sem, hífen. Inclusive, se esse dia eu cheguei numa casa lá de um amigo e tava lá escrito, seja bem-vindo, sem hífen, vazei, aqui eu não fico. Bem-vindo sem hífen, fico nada, vou embora, não me chame não. Se for pra ser bem-vindo sem hífen, é melhor eu não ir, não vou não, tá? Porque a quem, recém, além, bem sem, hífen, tem de ter hífen. Beleza? Vem comigo, vamos juntos. Espécies botânicas e zoológicas. Espécies botânicas e zoológicas sempre vai ter hífen. Ei, sempre vai ter hífen. Ei, sempre vai ter hífen. Ei, sempre. Eu disse sempre. Sempre vai ter. Andorinha do mar. Opa, espécie zoológica. Tem de ter hífen. Bem me quer. Já brincou já? Bem me quer? Mal, pegou aquela. Bem me quer? Mal me quer. Bem me quer? Sempre que mal me quer. Opa, mal me quer, não me quer. Eu já brinquei muito disso aqui. Nunca dava bem me quer, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer só dava bem me quer, né? Mal me quer. Se você não brincou disso, você não tem informação. Bem te vi! Sabe fazer o barulho do Bem TV, sabe? Sabe não, né? Concurseiro que não sabe fazer o barulho do Bem TV não é concurseiro. Bem TV, né? Bem TV. Bem TV, espécie zoológica. Tem de ter o hífen, tem de ter. Benção de Deus! Bênção de Deus é uma planta, é uma flor, né? Bênção de Deus com hífen. Então existe a bênção de Deus, que é sem hífen, que são as bênçãos, e bênção de Deus, assim como um copo de leite, né? Copo de leite sem hífen, é um copo, né? Com leite dentro. E existe o copo de leite com hífen, que é a espécie botânica, né? É uma flor, não é isso? Não, eu acho que é uma flor, né? É uma flor. Copo de leite, né? Que aí é uma flor, com hífen, porque é uma espécie botânica. Rabo de macaco, se for o rabo do macaco mesmo, sem hífen. Mas existe uma planta chamada de rabo de macaco, né? Já viu já? Né? Parece mesmo o rabo do macaco, né? Então tem que ter hífen. Cobra capelo com hífen. Couve-flor. Olha a couve-flor aí, né? Espécie botânica. Dente de cão, né? Existe o dente de cão mesmo, que é o dente do canino, né? Que é o sem hífen. E existe o dente de cão, né? Que é com hífen, que é uma planta também, né? Erva doce. João de Barro. João de Barro. Beleza? Olha essa regrinha aqui. Com a palavra mal, usa-se hífen quando a palavra seguinte começar por vogal, H e L. Ei, se você tiver a palavra mal e a segunda palavra começar com o H, você já sabe, porque o H é amante do hífen. Beleza? O L também tranquilo, porque os semelhantes se separam. Perfeito? E com vogal. Então veja, mal, H, L vogal. Coloca hífen. 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 Mal, H, L vogal. E fal. Coloca hífen. Mal, H, ei, coloque, vá, coloque. Veja, mal está. Opa, eu tenho mal e está começa com vogal. Coloque hífen. Coloque, vá, coloque. Colocou? Mal afortunado. Opa, mal e a segunda começa com vogal. Coloque hífen, coloque. Mal entendido. Opa, mal e a segunda começa com vogal. Coloque hífen, coloque. Mal informado. Opa,
começa com vogal. Coloque if, coloque. Venha, vai. Mal-humorado. Olha o H. O H é amante do hífen. O H é amante do hífen. O H é amante. Mal limpou. Os semelhantes se separam, né? Mal, os semelhantes se separam. Agora veja. Mal criado, ô seu mal criado, veja, ó, mal criado, né? Não começa nem com vogal, nem com L, nem com H, tudo junto e misturado. Malgrado, veja, grado não começa nem com L, nem com H, nem com vogal, tudo junto e misturado. Mal visto, perceba que visto não começa nem com H, nem com L, nem com... Opa, tudo junto e misturado, beleza? Pra gente ir para as questões, veja. Essas aqui são formas consagradas pelo uso. Formas consagradas pelo uso, certo? Então, não se aplica a regra nenhuma. Ó, água de colônia com hífen. Arco da velha com hífen. Cor de rosa com hífen. Mais que perfeito com hífen. Pé de meia com hífen. Deus dará com hífen. A queima-roupa com hífen. São expressões que são consagradas pelo uso. Aí o seguinte, é bom você destacar essas palavras aí, porque daqui a pouquinho, na próxima aula, certo? Eu vou passar uma regra importante, uma mudança que ocorreu aí, e aí você precisa lembrar que essas palavras aqui, elas continuam sendo escritas com hífen. Então anote bem bonitinho, destacada, no seu caderninho aí, beleza? Vamos de questões. Assim como a palavra bem-vindo em amor é aquilo, beleza, está grafada corretamente com o emprego do hífen a seguinte palavra. Pé de moleque não deveria ter hífen, né? Tem um conectivo. Vou já falar por quê, tá? Na próxima aula. Mão de obra não deveria ter hífen, conectivozinho, já percebeu? Pão de ló, já percebeu? Todos têm conectivo, percebeu? Ó, próxima aula, tá? Arco-íris. Existe a palavra arco? Existe. Existe a palavra íris? Opa! Tem de ter hífen. Palavras que existem por conta própria, beleza? Veja, a palavra bem-estar é escrita com hífen. Em qual das alternativas abaixo o uso do hífen está incorreto? Vamos aqui, vamos ver comigo, ó. Perceba que mal-humorado, ele quer que ela está incorreto. Letra D. Mal-humorado. O H é amante do hífen. O H é amante... Tá certo. O H é amante do hífen, poxa. Bem-humorado. O H é amante do hífen. O H é... Tá certo. Mal-estar. Opa! Olha, começa com vogal. Vogal, H e L. Depois de mal, tem de ter gabarito. Letra A é o gabarito, beleza? Quando você tiver a palavra mal, só vai colocar hífen se a segunda começar com vogal, H ou L. Caso contrário, não coloque hífen. Questão 3. A palavra cachorro quente está grafada corretamente com hífen, beleza? Nesse sentido, assinale a única alternativa em que o emprego do hífen está incorreto. Ei, incorreto. Existe a palavra guarda, existe a palavra chuva, você junta as duas, tem de ter... Tá certo, letra B tá certa. Existe a palavra roda, existe. Existe a palavra gigante, existe. Você juntou as duas para se referir a um único ser. Perfeito. Beija-flor, espécie zoológica, perfeito. Gabarito, letra A é o paraquedas, paraquedistas. Não tem mais hífen de jeito nenhum, beleza? Questão 4, vem comigo, ó. Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto deveria ter sido escrita com hífen. Com hífen. Tempo recorde, não tem por que ter hífen. Recém-lançado, recém, a quem, além, bem, sem, hífen, recém, hífen. Ó, já pede, ó, recém, hífen, além, bem, B, de, baiano, na dúvida, vai de B. Questão 5, ó. Assinale a alternativa correta em relação ao uso do hífen, conforme a nova padrão da língua portuguesa. Ele quer aquela que está o quê? Correta. Vem comigo.
Microbiologia. Poxa, micro termina com O, biologia com B, são opostos, não tem por que ter esse hífen, certo? Anti-rugas, né? Deveria multiplicar, eu já falar sobre isso. Tá errado também aqui, ó, esse anti-rugas. Esse R vai dobrar, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Semiárido, opa, são diferentes. São opostas, os opostos se atraem. Não poderia ter esse hífen. Sem vergonha, sem, a quem, além, recém, bem, hífen, sem, a quem, além, recém, bem. Lembra disso? Bem, a quem, recém, lém, ei, gabarito, letra A. Eu disse, letra D é o nosso gabarito. Questão 6. O emprego do hífen na palavra bem-estar no final do texto, justifica-se pela mesma regra que determina o emprego do hífen em, olha aqui, ó, bem-estar. Esse bem aqui tá em qual regra? Bem, lembra de que mais? Vai, ó, bem, vá, venha, vá, sem, venha, vá, venha, a quem, venha, vá, venha, além, venha, vá, isso, né? Então isso, né? A quem, além, recém, bem, sem e fem. A quem, além, recém, bem, sem, pronto. É só achar onde tem um desses aí, certo? É a mesma regra, perfeito? Mal-humorado não é a mesma regra que o bem, não é? Super ricos não é? Sem teto, opa! Bem, a quem, além, recém, sem, bem, e fem. Eu disse, letra C é o nosso gabarito. Ei, Deus é inigualável, não, Deus não pode ser igualado com ninguém, com nenhum ser, porque Deus é grande. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, que Deus nos abençoe. Até a próxima, vamos juntos, valeu, tchau, tchau.